Bom, em sua live semanal nesta terça-feira, o presidente Lula defendeu a remodelação da Organização das Nações Unidas por uma governança mundial. O programa Conversa com o Presidente foi transmitido direto de Belém, de onde Lula abriu em seguida a Cúpula da Amazônia. E é por isso, Shoa, que o Brasil tem exigido uma nova governança mundial. Por que uma nova governança mundial? Porque se você tirar uma decisão aqui em Belém sobre a questão do clima e não houver uma decisão de cumprimento, volta para o Estado Nacional e os congressos nem sempre aprovam. E aí as coisas não funcionam. Então nós precisamos ter uma governança global, a ONU precisa ser remodelada, a ONU não pode continuar com a mesma estrutura que ela foi criada em 1945. É preciso que a gente tenha mais países, país africano, país da América Latina, país asiático. É preciso que países como a Índia estejam dentro da ONU, que a Alemanha esteja dentro da ONU, que o Japão esteja dentro da ONU. Por que não? É preciso mais gente no Conselho de Segurança como membro permanente, e é preciso acabar com o direito de veto. E aí, Ana, na live de hoje, então, o presidente Lula defendeu aí uma nova governança mundial. Olha, Paula, quantas pessoas tinham nessa live dessa vez? Duas? Será que bateu 2.000? Porque não pode ir na praia, tem que usar avião da FAB para voar. Na live também não tem gente. É uma democracia estranha essa, sem povo, né? Nem povo virtual. Olha, todo mundo que ouvir essa expressão governança global tem que acender absolutamente todos os alertas amarelos, vermelhos, piscantes, porque isso é exatamente o que os globalistas querem. Uma aliança global, uma governança global e o fato do poder de interferência política estar perto dos cidadãos, como é aqui nos Estados Unidos, e como a gente sonha um dia no Brasil, né? Mais Brasil, menos Brasília, tal do Pacto Federativo. Essa expressão governança global vai contra tudo isso, contra o poder do cidadão de atuar de maneira eficaz ali do seu lado, na sua cidade, no seu condado, aqui nos Estados Unidos, no seu estado, no seu país, né? Porque a confusão também da União Europeia é isso. Muitos já hoje já não gostam de que as pessoas, né, lá numa reunião em Bruxelas, decidam para aquele que mora lá no interior da Itália ou no interior, né, da Alemanha, e a ONU é exatamente esse pacote, essa aura. Então, essa coisa de governança global, a gente tem que fugir disso e contestar isso. É isso que a turma de Davos quer. Uma elite encastelada, endinheirada, que se reúne de tempos em tempos para decidir o que você pode comer, o que você pode plantar, se você tem que se vacinar ou não, se você pode criticar urnas, se você pode criticar governantes. Essa expressão, governança global, é uma das principais expressões da Agenda 2030, que é tão endeusada por quem? Por Barroso, pelo ministro Barroso, que já comentou várias vezes que é o grande futuro do mundo, a Agenda 2030. Agora, se ele já disse, derrotamos o bolsonarismo, imagina encampando a governança global também no Brasil e com os dedos e as mãos aí de Lula e Barroso. Ana, só para matar a curiosidade, aqui nesse canal Gov, que é a TV estatal do governo Lula, foram registradas 2.500 pessoas até o momento que assistiram aí a live. Tá aí, ó, 2.500 visualizações. A live foi transmitida há 10 horas. Silvio? Em algum momento nessa transmissão, Paulo, eu achei que o Lula ia se candidatar para governar o mundo. Em algum momento eu achei que ele soltaria essa frase. Ele sofre de um narcisismo, e não é de hoje, né, de um escapismo agora um pouco mais agudo, uma fuga completa da realidade, né? Olha, o Lula, em 6 meses, vamos para 7 meses agora, né? Estamos em agosto, em 7 meses, ele conseguiu colocar o Brasil numa situação, do ponto de vista diplomático, as declarações, a forma como ele se comporta no exterior, as suas comitivas, o papel que a primeira-dama desempenha. Ele conseguiu colocar o Brasil num patamar muito ruim, numa posição muito ruim.
ele quer se meter numa guerra no leste europeu, sendo que ele não tem nem votos para conseguir aprovar uma medida provisória na Câmara dos Deputados. Ele acha que ele pode criticar, ele quer mudar a moeda corrente, a moeda corrente internacional, que o dólar não deve ser mais, que ele vai inventar alguma moeda, talvez uma junção do real com o peso argentino, um país falido, sem crédito, sem nenhum tipo de reserva, e vai usar o BNDES para ajudar esses países, e que ele pode receber um ditador que ninguém no mundo quer receber em seu território, como Nicolás Maduro. Ele vai esfregar o Maduro pela segunda vez na cara da sociedade brasileira, dos pagadores de impostos. Ele enviou o Celso Amorim para Cuba, repetindo uma cena que ele já havia feito. Isso é uma estratégia que ele já havia adotado em 2005. Eu me lembro que na época o diretor da ABIN era o Mauro Marcelo, e ele foi enviado para Cuba para fazer um acordo de cooperação com o DGI cubano, que é a Direção Geral de Informação de Cuba, é a Polícia Secreta Cubana, inspirada na KGB, inclusive. E ele mandou. E aí, na época, os líderes da oposição, o senador que liderava a oposição era o Arthur Virgílio, do PSDB do Amazonas, e na Câmara era o deputado José Carlos Aleluia, da Bahia, do então PFL, que depois virou DEM. Isso é anterior ao DEM, o DEM é de 2007, isso aí aconteceu em 2005. No ano do mensalão, Mauro Marcelo, inclusive, caiu do cargo logo depois. O Brasil estava fazendo um acordo de cooperação de informação com Cuba. Então, veja, ele acha que o Banco dos BRICS é dele, que ele colocou a Dilma Rousseff, sendo que não é um banco para emprestar dinheiro para ninguém. Aquilo é um banco que tem, enfim, prerrogativas muito claras, que tem uma função muito clara para fomento de infraestrutura, para projetos. Tem a Índia, tem a Rússia, tem a África do Sul, mas não, ele acha que o banco é dele. Vai lá, pega um dinheirinho para a Argentina. Ele faz declarações que colocam mais uma vez o Brasil no meio de uma questão Israel-Palestina, que o Brasil não tem nada que se meter nessa história, e sempre, evidentemente, do lado da causa palestina. Então, o Lula consegue colocar o Brasil numa situação internacional muito ruim, muito ruim. E o pessoal só bate palma para ele quando ele fala sobre um assunto, sobre a Amazônia. Porque aí ele diz, a Amazônia é de todo mundo. Por que será?